Há um ano, no meio do inverno, eu estava hospedado em um Airbnb na costa leste dos Estados Unidos. Tinha um membro da família que estava doente e eu queria ficar por perto por algumas semanas em caso de qualquer emergência. Enquanto estava lá, aproveitei para tirar umas férias, já que não faria mais nada. O Airbnb que consegui foi uma cabana moderna com um pequeno lago atrás. A maior parte da área ao redor também era uma floresta. Então era muito bonito, em uma paisagem muito diferente de onde eu morava. Cerca de uma semana depois de chegar lá, aluguei alguns equipamentos de camping e achei que seria bom sair à beira do lago e talvez passar uma noite na praia. Fiz algumas caminhadas para trazer todo o equipamento e depois montei a barraca. Foi realmente muito fácil porque era feita para iniciantes. Então tive bastante tempo para preparar todo o resto, bem como um círculo de pedras para a fogueira. Quando tudo estava pronto, relaxei e bebi uma cerveja enquanto observava o pôr do sol. O som calmo da fogueira junto com a floresta era algo que eu sentia falta de ter morado em uma cidade grande por tantos anos. Mas talvez uns 20 minutos depois do pôr do sol, fui pego de surpresa por um cara que caminhava até meu acampamento. Me levantei como uma reação natural, mas o homem pareceu perceber minha preocupação quando ele parou de andar e ergueu as mãos se desculpando pelo susto. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu, uns 30 anos, mas era muito alto e magro. Olhei para a floresta de onde ele veio. Não havia nenhum caminho que eu pudesse ver. Era apenas um monte de árvores que davam para o lago. O homem deu um pequeno sorriso enquanto dizia que estava hospedado em um lugar do outro lado do lago e viu minha fogueira. Então ele pensou em sair e tomar uma cerveja comigo. Eu dei um sorriso nervoso, pois isso não era exatamente uma coisa normal de se fazer no meio de uma floresta. Na verdade, não estou procurando companhia agora. Desculpe, eu disse educadamente, esperando que isso pudesse ser uma interação rápida e inofensiva. O cara pareceu quase intrigado com a minha resposta, enquanto seu sorriso ia embora. Com uma cara séria, ele olhou para o Airbnb que estava atrás de mim e ficou quieto. Depois de alguns momentos de silêncio, ele disse tudo bem e caminhou de volta por onde veio. Eu observei tentando acompanhá-lo para ver exatamente onde ele estava andando, mas ele desapareceu na escuridão da floresta sem nenhuma lanterna. Me sentindo bastante nervoso, decidi pegar a maior parte das minhas coisas e levá-las de volta para o Airbnb, não querendo arriscar ficar lá fora com aquele cara por perto. Tentei carregar tudo de uma vez, embora fosse uma má jogada da minha parte. Meu coração estava exaurido depois de chegar a meio caminho de casa, e assim que parei para respirar, ouvi passos pesados vindo da floresta. Me virei e vi o homem saindo direto da linha das árvores e vindo em minha direção com um olhar de insanidade nos olhos. Deixei cair tudo e tentei correr, mas imediatamente fui derrubado no chão pela velocidade com que ele me abordou. Nós dois caímos na grama, e eu de alguma forma consegui ficar de pé antes que ele pudesse me segurar novamente. O cara me seguiu logo atrás, embora até perto o suficiente para agarrar minha camisa algumas vezes em um esforço para me impedir. Quando cheguei em casa, eu sabia que não teria tempo de destrancar a porta. Então tive que ir direto para o meu carro. Tirei as chaves do bolso enquanto corria até ele, entrei e tranquei pouco antes de ele chegar à porta. Liguei e coloquei em marcha ré enquanto o homem batia com o punho na janela, quebrando-a com apenas alguns socos. Ele estendeu a mão e agarrou meu braço enquanto eu recuava, balançando a frente do carro na direção dele. Deve tê-lo pegado de surpresa, porque ele não se moveu rápido o suficiente para sair do caminho. Tudo o que vi foi seu corpo bater no chão e não se levantar enquanto eu me afastava. Pedi ajuda imediatamente enquanto dirigia, avisando a polícia para chegar lá rapidamente para pegar algumas respostas dele. Mas quando eles chegaram lá, o homem já havia partido. Tudo o que restou foram algumas pegadas que levavam de volta para a floresta. Isso aconteceu há apenas alguns meses. Fiquei em casa por 3 dias para umas mini-férias do trabalho. Moro em uma área muito rural, a cerca de 1 hora da cidade. Honestamente, não tinha tirado esses dias de folga por nenhum motivo específico. Acho que estava apenas sentindo que precisava de uma pausa. Foi no meu primeiro dia de folga, enquanto assistia TV em casa e fazia outras pequenas coisas pela na hora do jantar, que ouvi uma batida na porta da frente. Sentei-me no sofá e olhei para o relógio, vendo que eram 19 horas.
Era estranho alguém estar na minha casa em geral, mas ainda mais estranho naquele horário. Fui até a porta e a abri, encontrando um homem sorrindo para mim. Ele parecia um cara comum, sem características especiais. Olhei ao redor procurando um carro ou caminhão na minha garagem, mas não vi nada. O homem continuou sorrindo enquanto explicava que estava na estrada que levava à minha garagem, quando um carro bateu nele. O motorista fugiu, e ele ficou preso, precisando da minha ajuda. A história dele não fazia sentido para mim. Minha entrada era distante da estrada, e um acidente ali era improvável. Sugeri chamar a polícia, mas ele recusou, pedindo apenas meu telefone emprestado para ligar para a esposa. Fiquei nervoso, mas recusei e disse que chamaria a polícia. O homem ficou sério e saiu. Fechei a porta e fiquei olhando pela janela enquanto ele se afastava. Decidi ligar para a polícia por precaução. Cerca de 20 minutos depois, me informaram que não havia sinais de acidente na estrada. Fiquei acordado até tarde, olhando pelas janelas e me sentindo desconfortável. Por volta da meia-noite, estava cansado demais e fui para a cama, adormecendo rapidamente. Acordei freneticamente às 3 da manhã, sem entender o motivo. Talvez tenha ouvido algo durante o sono, mas não consegui identificar. Levantei-me e fui até a porta para ouvir qualquer som na casa. Estava tudo quieto, mas ouvi um leve farfalhar lá fora. Desconfiado, desci as escadas e percebi que o som estava se movendo ao longo da borda da casa em direção à frente. Meu coração acelerou. Cheguei ao corredor do andar de baixo e o som parou. Momentos depois ouvi uma batida na porta. Fiquei imóvel, com medo de quem estava lá fora. Após alguns segundos, recuei e fui até uma pequena janela lateral que dava para a varanda. Através das persianas, vi 2 homens de roupas escuras segurando algo nas mãos, possivelmente ferramentas ou armas. Meus olhos se arregalaram de medo enquanto eu chamava a polícia e me trancava no quarto. As batidas se intensificaram, sacudindo a casa por mais de 5 minutos. Então a operadora disse que um policial estava a caminho e as batidas pararam. Quando o policial chegou, não encontrou ninguém na porta. Eles devem ter fugido. A porta estava danificada, mas eu estava seguro. Acho que fui inteligente em não ajudar o homem suspeito, pois isso poderia ter acelerado os planos dos intrusos. Até hoje, ainda me preocupo com a possibilidade de eles voltarem.